Desde quando eu comecei a me tornar um gestor de tráfego, a ser uma pessoa que é especialista ali em compra de anúncios online, compra de mídia paga, eu sempre me perguntei qual seria a melhor forma para poder me tornar um especialista nisso, né? Como fazer as melhores otimizações, como fazer para que os meus anúncios se tornassem os melhores anúncios para os meus clientes. E dessa forma eu consegui criar um passo a passo de como fazer isso, pensando em você que está vendo esse vídeo aqui, da melhor forma para que as suas campanhas performem tanto para seus clientes ou internamente para a sua própria empresa. Se você é um empresário que faz essa, que gera todo o tráfego para a sua empresa, eu vou te passar agora um passo a passo da forma que eu consegui, através dos milhões de reais aí que eu já faturei pela internet e dos milhões de reais que eu já investi para os meus anúncios, para os meus clientes. Né? Então, vem comigo aqui que eu quero te mostrar, né, um passo a passo que eu sigo para fazer as otimizações dos clientes que eu tenho na minha carteira hoje. Já tô passando aí mais dos 60, 70 clientes aí que eu já atendi na minha vida. E creio que com isso eu consigo te trazer toda essa informação e toda essa bagagem bem acoplada nesse vídeo completo aqui, para que você consiga otimizar e trazer os melhores resultados para a sua empresa. Então vamos lá. Antes de eu te mostrar, eu queria te mostrar aqui na minha tela o quanto que eu já investi, o quanto que eu já faturei para que eu possa estar te passando essa informação. Né? A gente fala de prova social aí, eu estou te dando uma prova social aí. Eu já estou com 1,6 milhões de reais investidos em plataformas de anúncio, Google, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok, também ali na Bing Ads, né? Então já foram 1,6 milhões de reais investidos, com 16 milhões de reais faturados, né? Ali tanto para cliente, tanto internamente, né, na empresa. Hoje ali o que eu já coloquei no bolso ali, vem outro cliente em outro vídeo explicando como fazer isso, como aí viver, né, de gestão de tráfego, como viver do digital. Mas hoje eu quero te provar que eu tenho capacidade de te dar essa linha lógica de informações aí para que você otimize as suas campanhas. Então aqui na minha tela do meu computador, eu estou te mostrando como é que você vai fazer para otimizar as campanhas e analisar as métricas do tráfego pago que você está tendo. Tanto Meta, quanto Google, quanto LinkedIn, qualquer outra plataforma que você esteja trabalhando hoje para qualquer tipo de cliente ou internamente para a sua empresa. Né? Como esse vídeo é um pouco mais focado em gestores de tráfego, mas existem empresários também que vão estar vendo esse vídeo, vão poder estar analisando as métricas dos prestadores de serviço para as empresas dele. Então, qual que é a linha de raciocínio esperada que a gente vai ter? Né? Principalmente aí um gestor de tráfego, um empresário, qual que é a linha de raciocínio que a gente precisa ter para que as métricas e as campanhas sejam otimizadas da melhor forma possível. Então, a primeira linha de raciocínio a gente precisa ter o comportamento do usuário para a empresa específica que a gente vai estar tendo. Eu vou estar dando alguns exemplos aqui, mas você precisa absorver isso para a sua empresa, para os clientes que você tem aí. Qual que é o comportamento do usuário? Se você presta serviço para uma indústria, você precisa saber qual que é o comportamento do usuário, do cliente ideal, né, que eu coloquei aqui a ICP, do cliente ideal dessa empresa. ICP que significa Ideal Customer Profile, né, o perfil de cliente ideal. Então a gente precisa saber qual que é o comportamento desse cliente ideal para essa empresa, para que a gente saiba onde que esse cliente vai estar. É um e-commerce? É um e-commerce de roupa? A gente vai anunciar no Meta. É uma indústria? Ele vai estar no LinkedIn, porque a gente vai mostrar para os decisores da empresa que vai estar comprando os insumos dessa indústria. A gente não vai estar no Meta, ele não vai estar no Meta. Principalmente ali todas as empresas vão estar anunciando no Google, porque a gente vai estar pegando as pessoas que já estão com a intenção de comprar, de fazer, de pesquisar sobre isso e comprar. Né? Então, a plataforma principal que a gente vai anunciar hoje é Google Ads. Né? Saindo do Google Ads, aí a gente vai analisar se vai para o LinkedIn, se vai para o Meta, se vai para o TikTok, porque a gente precisa analisar o comportamento de compra do usuário do ICP, né? Do cliente ideal. E aí a gente tem que pensar no funil. Se esse lead ele já está mais, se é um produto que o lead está carente desse produto, a gente já vai para o Google Ads, porque é onde que vai estar o maior retorno. Né? E a gente já pensa no funil, a gente pensa diretamente no funil ali dele
e como que isso vai estar, como que a gente faz para poder otimizar a melhor forma dessa pessoa entrar em contato com essa empresa. Então, primeiro a gente pensa qual plataforma, pensando no funil, a gente pensa qual plataforma a gente vai anunciar primeiramente, depois a gente pensa em toda a jornada de compra desse lead, que ele vai ver os anúncios, vai clicar, clicando ali, ele vai ir diretamente ali para uma página de vendas, para um e-commerce, para uma conversa no WhatsApp, para um formulário nativo, e aí são termos mais técnicos que você fica a cargo de você pesquisar. Futuramente vai ter novos vídeos no canal aqui falando sobre tudo isso e tudo mais. Mas inicialmente aqui eu quero mostrar para vocês como fazer a linha de raciocínio específica, né? Saindo um pouco da linha de raciocínio, a gente já entra em métricas de otimização, né? Quais são as métricas principais que a gente precisa analisar e mostrar para um decisor ou também para nós mesmos fazermos as alterações e as edições necessárias para que a campanha performe da melhor forma. Então, pensando nas métricas, a gente pensa sempre na plataforma e na estrutura. Na plataforma, a gente vai pensar nas métricas que a plataforma nos entrega, como CPC, CPM, e aonde que Google, Meta, LinkedIn e as outras plataformas onde nós vamos anunciar vão nos entregar esses dados para a gente colocar nos nossos relatórios e com isso fazer as otimizações que eu coloquei aqui embaixo, que são os tipos de otimizações necessárias que a gente vai ter. Então, na plataforma, quais são as principais métricas que nós vamos ter hoje, né? As visualizações de anúncio e os cliques, porque principalmente a plataforma não vende. Nenhuma plataforma hoje vai vender. Quem vai vender é a sua estrutura, né? A estrutura que o lead vai estar chegando ali é onde que vai ser efetivada a venda, né? Então, visualizações dos anúncios é a parte que o lead viu o anúncio, né? Todo lead que está vendo o anúncio ali. Se a gente tem as métricas esperadas para que quando o lead veja o anúncio, ele venha e clique e vai para a sua estrutura. Então, quais são as métricas esperadas que a gente precisa analisar para que as campanhas performem da melhor forma? Então, primeiro é o CPM e segundo as impressões, né? Primeiro de tudo, a gente precisa analisar quanto que a gente está pagando para que 1.000 pessoas vejam os nossos anúncios. Então, a gente entra no CPM. O CPM é uma das métricas mais importantes porque quanto mais você paga, mais caro o seu lead vai estar. Então, a gente sempre tem que fazer toda essa análise ali para saber se o lead está vindo mais barato, se a gente está mostrando para muitas pessoas de uma forma mais barata. E aí a gente analisa quantas impressões estão tendo, né? A gente vai fazendo todo esse joguete aí para poder saber se o nosso lead está vindo caro, se a gente está pagando muito caro no público que a gente está mostrando ali na plataforma. Então, isso são métricas de público, né? Para poder saber se o público que você está anunciando, hoje o Meta está querendo cada vez mais trabalhar com os próprios públicos dele, mas hoje a gente precisa analisar quanto que a gente está pagando por cada 1.000 impressões, né? Então, se hoje a média está entre 10 e 20 reais, a média, né, dos CPMs dos clientes que eu trabalho, mas futuramente pode aumentar, pode diminuir. Hoje, em 2025, a gente está pagando ali em média de 10 a 20 reais no CPM. E aí a gente vem analisando quantas impressões. Se a gente está mostrando para muita gente, se o anúncio está performando. Feita todas essas análises, a gente vem para poder saber se o nosso CPM, depois de saber se o nosso CPM está caro, se as impressões estão boas. A gente precisa saber se as pessoas que estão vendo esse anúncio estão clicando. A gente vem para a métrica de clique. Quantos cliques a gente está tendo de cada pessoa que está vendo os nossos anúncios? Para saber isso, a gente precisa saber o CTR, que entra aqui nessa parte, né, do nosso CTR principal aqui. A gente precisa saber essa relação de quantas pessoas estão vendo os nossos anúncios para quantas pessoas que estão clicando, para saber se a mensagem que está no nosso anúncio está sendo efetiva para quem está vendo esse anúncio. Isso é muito importante a gente poder saber, porque sabendo quantas pessoas estão vendo os anúncios, né? Deixa eu só tirar aqui. Beleza. Sabendo quantas pessoas estão vendo os nossos anúncios e estão vendo os nossos anúncios e estão clicando, a gente vai ter uma média de CTR esperado, né? Hoje a gente tem algumas métricas de mercado, eu não vou falar nada específico aqui, porque esse vídeo é eterno. Então, daqui a 2 anos, 3 anos, que as pessoas que estiverem vendo esses vídeos
vai ter uma métrica de CTR totalmente diferente do que a gente está vendo hoje, quanto quando eu comecei para hoje. A gente muda, as métricas mudam constantemente ali na plataforma. Então isso é muito bom ser analisado, porque se a gente sabe o CTR que a gente está tendo, se o CTR está muito alto, significa que todo mundo que está vendo os nossos anúncios está se interessando e clicando. Se a métrica de CTR está muito baixa, significa que as pessoas que estão vendo os nossos anúncios não estão clicando, né, para poder ver a nossa página, aonde que a gente vai estar direcionando elas. E o CPC, porque quanto maior o nosso CPM e quanto maior o nosso CPC, significa que o lead, né, no final, ele vai estar muito mais caro. Então, significa que a gente está pagando cada vez mais caro pela pessoa. Então, é bem interessante a gente poder fazer essa análise, né, de quanto que está o nosso CPM, quanto que está o nosso CPC, porque se o CPM está baixo, o CPC está baixo, significa que a gente vai ter leads mais baratos, né? Não significa que vão ser leads qualificados. E aí a gente precisa fazer sempre esse balanço para que o nosso CPM seja mais barato, o nosso CPC seja mais barato, o nosso lead seja mais barato também, né? E também o lead seja qualificado. Porque não adianta nada a gente ter uma enxurrada de leads chegando se a gente está chegando só lead desqualificado. Por exemplo, você vende tênis para homens. Tá chegando só criança, mulher, menina, criança. Ou se não, idosas crianças. Idosas para poder comprar um tênis masculino. Não adianta. Você precisa trazer pessoas qualificadas, né? Pessoas que vão ter realmente o interesse de comprar o seu produto. Então, beleza. Finalizando aqui essa parte da aquisição, né, a parte principal, que é na plataforma, a gente vai para a sua estrutura. Que a sua estrutura é a parte mais importante, porque a sua estrutura é onde que as pessoas vão estar comprando o seu produto, vão estar adquirindo o seu serviço. Então, a gente precisa realmente, né, sempre pensar na taxa de pessoas que estão vendo o seu produto, né? Deixa eu abrir aqui novamente aqui para você ver. Então, para você pensar no funil, deixa eu diminuir. Para você pensar no funil, a gente tem que pensar aqui: quantas pessoas estão vendo o seu anúncio, quantas pessoas estão clicando no seu anúncio e quantas pessoas estão virando um lead, que é um cliente em potencial, né? Porque sempre vai vir impressões, cliques e depois a pessoa vai vir e se tornar um lead ou visitar um produto no caso de um e-commerce. Então, é dessa forma que a gente tem que sempre pensar no funil. Você está vendo aqui, né? Ele começa aqui, que é um funil mais largo, são muitas pessoas que vão estar vendo, e metade dessas pessoas vão estar clicando e metade das pessoas que clicaram vão estar vendo esse produto, né? Mais ou menos aí essa métrica que você tem que ter. E aí que entra a parte da conversão. Agora que a pessoa vai estar convertendo na sua página, agora que a pessoa vai estar realmente se interessando pelo seu produto para que você pegue o dinheiro dela, né? Onde que é o nosso objetivo principal. Mas aqui você já agregou muito valor para ela. Aqui você já mostrou para ela que a sua solução é onde que ela vai ter as dores dela sanada. Então ali a pessoa viu o seu produto, clicou no seu produto e agora ela se tornou um lead. Ou lead ou um visitante de um produto no caso de um e-commerce. É essa parte que é onde que você encanta o seu cliente. É essa parte que você vai trazer o faturamento da sua empresa. Porque é o primeiro contato da pessoa com a sua empresa, é onde que a pessoa vai estar ali descobrindo se ela confia ou não na sua empresa. No caso de leads, né? Você vai estar ali no WhatsApp, você vai estar ali ligando para essa pessoa, você vai estar fazendo algum contato ativo com ela porque ela deixou os dados dela. No caso do visitas ao produto, é onde que a pessoa vai ver se o seu e-commerce tem qualidade, vai ver se a sua loja é uma loja idônea e que ela pode deixar o valor dela porque ela vai entregar, você vai entregar valor e vai entregar o produto para ela. Depois dessa parte aqui, é onde que você já qualificou esse lead, é onde que você já viu se o lead tem interesse no seu produto ou não, porque ele se tornou uma oportunidade. Né? Oportunidade também, o Initiate Checkout, é onde que a pessoa se interessou pelo produto, já quer mais informações e está pronta para poder comprar. Né? Que aí, depois disso, a gente faz com que a pessoa
se torne um cliente da sua empresa, porque você vendeu para ela, você conseguiu conquistar essa pessoa, você barra seu cliente, né? A gente está falando aqui para os profissionais que prestam serviço e também para os empresários. Então, você provou a empresa que você presta serviço ou você provou que o seu serviço barra seu produto vale o dinheiro dela e vale o tempo dela. Então, você trouxe uma venda para a sua empresa. E aí, depois disso, entra o melhor jogo do digital, que é o LTV e a recompra, que é onde a pessoa não custa nada para a sua empresa, mas né, você já pagou os custos dela ali nas vendas e você já pagou tudo que você tinha que pagar para que essa pessoa se tornasse um cliente seu. Agora você vai fazer todo um esforço para que essa pessoa continue comprando da sua empresa, continue sendo um cliente ativo e um promotor da sua marca, porque ali vai ser aonde que a sua empresa vai estar pagando mais barato, vai estar tendo uma recompra e aonde que você vai estar tendo o lucro da sua empresa, tá? Eu espero que você esteja entendendo até aqui, porque a gente já finalizou essa parte toda de aquisição, né? E aí agora a gente vai pensar um pouco mais na parte de otimização, onde você consegue mostrar para o seu público ideal e onde que você consegue juntar tudo isso que eu te falei para você melhorar a sua aquisição. Então, pensando nisso, pensando em todas as métricas que você coletou até agora, você precisa ter todas essas métricas em mão. Para quê? Quando você vier otimizar um criativo, você vai otimizar pensando no criativo o quê? O criativo está qualificando esse lead? O criativo está sendo barato para a plataforma? Você está tendo um CPM barato por causa desse criativo? Ou você está pagando muito caro por causa desse criativo? Você vai sempre pensar nessas métricas para fazer com que a sua estrutura né, esteja muito boa. Toda vez que você for otimizar criativo e copy, você tem que pensar em CPM, CPC e impressões. Porque se o CPC e o CTR estiverem muito baixos, significa que você não está comunicando muito bem com o seu público. Se o CPM estiver muito caro também, o seu público não está nem aí para o seu criativo. Então você vai analisando tudo isso para saber se você precisa você precisa otimizar o criativo e a copy. Né? A copy você vai fazer a parte textual do seu anúncio e o criativo a parte de imagética do seu anúncio. Né? A parte onde que vai ter ali uma foto do seu produto, uma foto de uma pessoa usando o seu produto, um vídeo da pessoa usando o seu produto, um vídeo de você demonstrando o seu produto. Então são essas divisões aí que você tem entre copy e criativo. Né? Então sempre analise, para poder analisar criativo e copy, você precisa analisar CPM, CTR, CPC e as impressões, para saber se a sua comunicação está sendo assertiva para todo mundo que está vendo ela e se você está fazendo toda essa aquisição. Passado essa análise né, de otimização de criativo e otimização de copy, você vai analisar agora as páginas de vendas barra seu e-commerce. Então você vai entrar nos dados que você está tendo ali no Microsoft Clarity de análise de mapa de calor. Você vai fazer todo um estudo para saber se a pessoa que está entrando na sua página de vendas, que está entrando no seu e-commerce, eles estão seguindo o fluxo natural. E aí você vai analisando KPIs, né, as métricas ali do seu e-commerce, a métrica ali da sua página, para saber se a pessoa está indo até o checkout, para ver se a pessoa está rolando a sua página até o final para poder fazer um formulário, para ver se o seu formulário está sendo assertivo ou não. Então você vai fazendo toda essa análise para poder saber se a pessoa está chegando até o final e saber se você está tendo o melhor proveito do seu dinheiro ou o dinheiro do seu cliente que você está analisando ali, que você está aportando ali na plataforma, certo? E aí depois disso você vem em otimizações de atendimento. Otimizações de atendimento ele serve tanto para lead quanto para e-commerce. Por quê? Um e-commerce, depois que a pessoa compra, não termina a venda ali depois que ela comprou. Você vai ter que enviar o produto, você vai ter que fazer um pós-venda, você vai ter que encantar esse cliente para que ele volte e compre novamente. Já um serviço ou um produto que você tenha que, vamos supor uma casa.
Você precisa das informações dessa pessoa para que você agende uma ligação com ela. Depois da ligação, você vai lá fazer com que ela visite o imóvel. Depois da visita do imóvel, você tem que ver com ela se ela está interessada ou não. E aí disso você vai mandar a mensagem, vai mandar a papelada para ela poder comprar o imóvel. E só depois disso, aí que sim, você vai ter o valor na sua venda. E aí você precisa analisar todos esses dados, todas essas métricas, para saber se toda essa jornada desse lead, tanto desde a aquisição, desde o primeiro momento que ele viu o seu anúncio até o momento que foi fechada a venda, se está tendo essa otimização da melhor forma. E é assim que você faz para poder otimizar toda a sua campanha, todo o seu resultado no digital aí. E dessa forma é que você vai ter toda a assertividade para poder chegar para o seu cliente ou fazer toda a análise de resultados da sua empresa de uma forma concisa e de uma forma mais assertiva aí para a sua empresa, né? E se você tem dúvidas, se tiver alguma dúvida, comenta aqui que eu quero conversar com você para poder tirar todas as suas dúvidas, todas as suas dúvidas. E se quiser um atendimento personalizado, vai ter um link aqui embaixo aqui para você entrar em contato comigo, tá? Eu te vejo no próximo vídeo e boas vendas.